Eu olhei aqui, eu sei que vocês passaram por um tempo de missões, falando de missões, prestando aí a adoração ao Senhor, orando e levantando ofertas certamente para missões. Há algumas bandeiras aqui que elas são especiais para mim. Essa daqui então, ela é muito especial para mim. Quem sabe de onde é essa bandeira aqui? Quem falou Cuba aqui? Obrigado, irmã. Chile, Denilson. Cuba foi o primeiro país missionário que eu pisei, né? Meu chamado missionário para estar no campo missionário foi Cuba. E assim, irmãos, deixa-me dar um pouco desse testemunho fora daquilo que nós vamos pregar. Depois eu dou uma corrida. Mas eu eu pastoreava em Pedro Canário e sempre ia aos congressos ouvindo falar. E um dia um pastor pregou, num culto de missões, falando de Cuba, e meu coração acelerou. E eu saí daquele lugar falando: eu vou ser um mensageiro, eu vou ser um missionário em Cuba, em algum tempo. E desejava isso toda vez que eu ia para alguma ação missionária, toda vez que eu ia para algum lugar que falava em missões. Quando falava em Cuba, meu coração disparava, E assim, ao contrário do que imaginava, eu não fui de imediato. Embora tinha feito uma decisão, eu fui para Cuba acho que 10 anos depois da minha decisão. Eu saí do ministério de São Pedro da Aldeia, de Pedro Canário, vim para São Pedro da Aldeia. E ao vir para cá, a gente começou a se envolver também em algumas ações missionárias. E aí começou a se ouvir em Cuba novamente. Falei: Deus, não tem como, eu tenho que ir para Cuba. E a minha primeira viagem transcultural foi Cuba, Um país que eu acho lindo, lindo, lindo. Pensa num país belo, tão belo quanto o nosso país. Pensa em um povo tão lutador como o nosso lutador. Embora você vá a Havana e veja ali muita destruição, são coisas bem antigas, não há evolução. Embora você veja muita fome, e realmente muita fome, irmãos, alguns falam de Cuba, sem conhecer a realidade de Cuba. Cuba hoje, um profissional na medicina deve estar ganhando aí em torno de 70 a 100 reais. Um professor em Cuba ganha 16 reais, Nós colocando na Cuba. Cuba é um país tão complicado que lá tem duas moedas, o peso cubano e o CUC. O CUC vale mais do que o peso cubano. E o que o governo faz? O governo paga aos seus funcionários com peso cubano, com CUC, e vende ao seu povo em pesos em CUC. Ele paga na moeda mais barata e vende na moeda mais cara. A coisa lá era tão desesperadora. A gente foi, entre o material, a gente levou uma caixa de sabonete. E que festa foi para alguns. Pessoas de 30 anos, 40 anos, 50 anos que não tinham usado um sabonete ainda para tomar banho. Fizemos uma atividade lá, e uma das cenas mais chocantes em Cuba, a gente fez atividades com jovens, e na dinâmica que eu fiz, eu consegui comprar uma caixa de bombom lá em Havana, e colocamos debaixo da cadeira, e na hora que aquilo foi revelado, que alegria! E eu vi uma criança aproximadamente de 11 anos, e ele olhava para aquele bombom de dar água na boca. E eu cheguei perto dele e falei: pode comer. Ele falou: não, eu vou levar lá para minha casa. Meu avô nunca comeu um bombom. Eu vou dividir com a família. Um bombom. Uma coisa tão simples para nós. Mas um povo dedicado, um povo que tem experiência. A gente participou lá em Matanzas. Em Matanzas, Cuba, você não pode abrir igrejas. Cuba você pode pegar uma casa e transformá-la numa igreja, mas você não pode construir uma igreja, ainda não é liberado em Cuba. E teve uma irmã que se converteu, e ela tinha um terreno no fundo da sua casa, tinha todos os tipos de planta, banana, goiaba, maçã e tantas outras coisas, sem falar algumas verduras. Quando ela se converteu, ela tomou uma decisão: eu vou ceder a minha casa para se fazer um templo de adoração ao Senhor. Sua vizinhança, seus conhecidos falavam assim: você é doida, você está maluca, como que você vai fazer isso? Você vai perder esse terreno. Por quê? Porque ter um terreno onde você tem algumas plantações que te alimenta é maravilhoso em Cuba. E ela abria mão daquilo por causa de uma coisa chamada igreja, e assim ela o fez. Ela fez um trato com a igreja que quando a igreja tivesse condições, a igreja compraria uma outra casa e daria a ela. E ela então cedeu, derrubou assim as paredes da casa e se construiu um templo em Matanzas. Que testemunho, irmãos! Eu almocei na casa dessa mulher. Que maravilha foi ver o testemunho, a fé dela. Ela falou: pastor, e ela era professora.
E ela falava: pastor, ninguém entendia, meus colegas de trabalho, minha família, todos me achavam de maluco, mas eu sabia que Deus tinha algo a fazer em Matanzas. E hoje eles tinham lá uma igreja aproximadamente com 50 pessoas. Às vezes a gente olha aqui, né, o louvor, um violão e uma voz, a gente sente falta da bateria, do teclado e de tantos outros instrumentos, de mais pessoas cantando para dar forças e tudo mais. Em Cuba eu vivi uma experiência de pessoas cantando sem nenhum instrumento, porque não tinha quem tocasse. E aí eles colocavam uma televisão, e nessa televisão colocavam algumas, YouTube, algumas músicas, e junto com essas músicas eles cantavam. Uma coisa interessante que eu fiquei meio que, vou sair da câmera, eu fiquei meio que, como que eu posso, não, vira não. Eu fiquei um pouco assim, como se diz, cético em Cuba, que o pessoal estava louvando, engrandecendo a Deus, e eles falaram: vamos bater palma, né? E ali eu fiquei assim, incrédulo, para não dizer espantado, não é que está ali, perdi a visão de reino, né? Por quê? Estou eu lá batendo palma, né? Vamos adorar o Senhor. E como é que eles batem palma em Cuba? Desculpe, irmãos, com todo respeito, mas eu só estou relatando Cuba. E eles estavam louvando o Senhor, grande, né? Para nós, isso aqui no Brasil é um palavrão, é uma ofensa. E eu olhei para o pastor local e falei: esse pessoal não é crente, não? Aí ele falou: por que, pastor Robson? Esse gesto que eles estão fazendo aí, lá no Brasil, isso é uma ofensa a alguém. Ele falou: não, isso aqui é o nosso modo de adorar ao Senhor. E por que eu estou contando isso, irmãos? Porque às vezes a gente sai da nossa terra, vai para outras terras, e aquilo que é normal para nós não é normal para eles, e o que é normal para eles não é normal para nós. Às vezes nós espantamos, por exemplo, existem alguns países em que você, principalmente países fechados, muito gelados, em que você vai, e quando você chega na casa de alguém, eles te oferecem uma vodka, né? E você não pode recusar. Mas eu sou brasileiro, mas é a cultura deles. Além de que o país é extremamente frio, e aí as pessoas têm um comum, não porque são alcoólatras, não porque bebem, mas bebem em suas casas para esquentar. E às vezes a gente vai para esses lugares e a gente acha que a gente é melhor. Não, a gente aprende muita coisa. Eu aprendi com o povo de Cuba uma simplicidade, um amor, uma paixão, uma vontade de que Deus realmente reine no seu país. Eu olhava para Cuba e eu não via a diferença do nosso país. Eu olhava para os transportes em Cuba e eu andei muito naquilo que a gente chama aqui de pau de arara em Cuba, de um lugar para outro, porque não tem transporte coletivo, né? Seus carros velhos, muitas das vezes a gente saía para fazer uma visita, o carro parava no meio do caminho, a gente tinha que ir a pé, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque não só aprendi a amar mais a Deus, mas entender o quanto por aí afora também pessoas como nós sofremos, passam por lutas, mas tem homens e mulheres que ainda se curvam diante do Senhor e colocam tudo que tem para adorá-lo em espírito e em verdade, né? Muito, muito abençoador. Do lado de Cuba está Uruguai. Uruguai só vou reduzir para os irmãos, não vou contar muita coisa, mas no Uruguai quase fomos presos, porque nós resolvemos, em meio às atividades, pintar a igreja. Denilson estava com a gente no Uruguai, não, você só foi em Guiné-Bissau, né? E aí resolvemos pintar, e eu estou ali insistindo com o pastor, ele me deu uma lista de tarefas, e eu falei: pastor, a gente vai ficar aqui 15 dias, isso aqui a gente faz em 2 dias. E ele virou para mim e falou: pastor, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Eu falei: você mexeu com a pessoa errada, né? Acordava a turma às 5 da manhã, na escuridão, num frio danado, né? Ninguém podia tomar banho, era água gelada, ninguém podia dormir sem tomar banho também não, tinha que respeitar o próximo. Em 2 dias, 1 dia e meio, nós fizemos o que o pastor havia nos pedido. E eu falei: e agora, pastor? E no meio disso eu comecei a colocar uma pressão para o pastor: pastor, vamos pintar essa igreja, vamos pintar essa igreja. Ele: mas eu não tenho recurso. Não se preocupa com recurso, a gente dá um jeito nisso. E aí a gente, um dia convencemos, eu falei: pastor, vamos começar a pintar às 6 da manhã. Quando for 10 da manhã, a gente já está com esse templo, é um templo pequenininho, da metade disso daqui, né? Desse templo, bem menos, né? Digamos ali onde estão o mezanino ali, aquela parte de baixo ali. Então daria para pintar de uma forma muito rápida. Nós estávamos em 15 pessoas ali para fazer esse serviço. Só que o pastor: não, muito cedo, é frio, tem muito sereno, isso, aquilo. Eu sei que começamos a pintar por volta de 10 horas, eu já agoniado, né? Precisavam de um cimento, pediu cimento às 8 da manhã, o pastor, quando chegou meio-dia, falou comigo: vamos lá comprar o cimento. Eu falei: que cimento, pastor?
O cimento que você está pedindo, pastor, eu já trouxe nas costas, andei 2 quilômetros com cimento nas costas, para adiantar o serviço, para fazermos alguma coisa. E aí começamos a pintar, não teve jeito, né? Começamos a pintar ali por volta entre de 10 a 11 horas, quando foi 1 hora, a fiscalização bateu. Estava lá em cima o Ricardo, que era no louvor, Rodrigo, estava o Avelino, estava o Maurício, tudo em cima do teto. Uma parte, metade da igreja pintada, a outra, o pessoal tudo em cima pintando a parte do alto, sem nenhum equipamento de segurança, também não era tão alto, né? E aí nós descobrimos depois que o vizinho fez a denúncia. Então nós estávamos ali em Minas, o lugar que o pessoal considera serra em Minas, em Uruguai, mas é uma serra igual a nossa aqui, é Minas, mas é uma serrinha pequena, e estávamos mais ou menos a 100 e poucos quilômetros da capital, mas vieram o pessoal, e aí quando chegaram, a gente, que preocupação, como é que eu falo para aquele pessoal se esconder? Não tinha, estava todo mundo lá em cima. E para completar, nosso restante da turma estava fazendo outra obra no fundo da igreja, todo mundo se escondeu, tinha um cômodo, né, cheio de madeiras, né, para queimar lenha lá na igreja, no esquentar no inverno. A turma, todo mundo se escondeu atrás, mas aqueles que estavam ali, por pouco não fomos presos. Mas a igreja tomou uma multa violenta por causa daquela ação, violenta. Até hoje, a Igreja Batista em Minas ainda não foi pintada. Soube que recentemente o governo conseguiu a igreja conseguiu a liberação da igreja para pintar, e a gente está embora, né, visando aí mandar os recursos para que eles possam fazer a pintura desse templo. Essas são as experiências que a gente tem. Irmãos, não ouçam falar só de missões. Missões não se começa lá, missões se começa aqui. Não adianta você atravessar o oceano para falar de Cristo se você não consegue atravessar a sua rua, se você não consegue chegar ao seu vizinho. Eu quero trabalhar com o Senhor lá. Se você não trabalhar aqui, lá você não conseguirá trabalhar. Se você não for bênção na sua igreja, lá você não será bênção. Se você não conseguir obedecer Deus aqui, lá muito menos, porque as dificuldades são imensas. Eu poderia passar essa noite só falando das minhas experiências, mas eu queria dizer a você, se tiver a oportunidade, participe. Vá numa viagem missionária, seja ela dentro do Brasil, seja ela transcultural. Eu tenho certeza que você vai ter outra visão daquilo que é o chamado de Cristo, além das portas da nossa igreja. Amém? Ou misericórdia? Amém, amém. Pois bem, deixa eu tentar agora dar uma corridinha, porque o Denilson falou que às 8h30 eu falei que eu vou tentar fazer um milagre aqui, né? Marcos capítulo 10, do versos 46 ao verso 52. Nós vamos falar do cego de Jericó e aprendermos algumas lições com esse episódio. Se eu fosse dar um título a esse sermão, eu diria que nós iríamos meditar sobre o cego que enxergava. E provavelmente isso seria o ideal para nós. Muitas das vezes aquela visão ou aquele dito antigo que nós falamos ou ouvimos de alguns, fulano não enxerga um palmo além do seu nariz. Talvez nesse episódio de Bartimeu, isso realmente fosse algo que estava acontecendo com aqueles que estavam seguindo a Jesus. E talvez isso seja aquilo que tenha acontecido conosco, que nesse tempo ainda caminhamos, clamando o nome de Jesus, declarando Ele Senhor das nossas vidas, mas às vezes com a visão ainda equivocada de quem verdadeiramente é o Senhor Jesus e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Nesse texto, o personagem principal é Jesus, mas o personagem pelo qual Jesus interage, opera o milagre é Bartimeu. Bartimeu é cego, não de nascença. Bartimeu, Marcos explica de quem ele é filho. Bartimeu é filho de Timeu. E Bartimeu, ele se torna cego, né? O nosso historiador Flávio José relata isso. Ele se torna cego não por um defeito, não por uma enfermidade. Seu pai, Timeu, pertencia, ele se levanta contra o Império Romano, que era aquele que comandava na época, e ele tenta fazer junto com outros uma rebelião. Eles tentam contrapor as ordens de Roma. Isso é descoberto. Tanto Timeu, como todos os outros, como seus familiares, eles são mortos pelos romanos. E aí, ele pega Bartimeu, o filho de Timeu, e ao invés de matá-lo, arranca-lhe os olhos e o deixa cego. Ele
está ali dessa forma como exemplo. O que Roma queria passar de imagem é: toda vez que vocês pensarem em se levantar contra o Império Romano, todas as vezes que vocês tentarem pensar em fazer algo, olhem para Bartimeu e veja as consequências de se levantar contra Roma. Esse homem então começa a ficar à margem da sociedade. Ao contrário dos dias de hoje, que temos políticas ao qual são inclusivas, naquele tempo não havia. E esses homens que tinham alguma deficiência, no caso da cegueira também, não tinham como trabalhar. E eles então começavam a viver à margem da sociedade e dependiam de esmola. Estavam ali não porque queriam muitas das vezes, mas porque não tinha outra forma de se alimentar. Nós não podemos esquecer que Bartimeu, ele perde a mãe, ele perde o pai, ele perde os seus irmãos, porque toda a família é afetada pela desobediência do seu pai e pela rebelião do seu pai, a sua rebeldia junto a Roma. E aí Bartimeu agora ele não tem quem possa cuidar dele, digamos assim. E ele então começa a mendigar, ele começa então a se colocar à beira dos caminhos, à beira da estrada, à beira onde as pessoas passam, pedindo uma misericórdia: dai-me uma ajuda, por favor. E essa é a situação de Bartimeu. Bartimeu ele tem a sua vida mudada a partir desse capítulo, quando o autor Marcos nos relata que depois, lá no verso 46, depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E aqui é muito interessante, porque o texto ele não faz um erro. Quando ele fala saindo de Jericó e entrando em Jericó, eram duas cidades diferentes com o mesmo nome. Seria como quem mora aqui no centro de São Pedro, né? Está ali centro, o pessoal fala São Pedro, e a gente tem um bairro chamado Nova São Pedro. Então seria uma cidade mais antiga e uma cidade mais nova. O caminho era curto, mas só havia uma estrada para fazer ligação nessas duas cidades, a velha Jericó e a nova Jericó. E Bartimeu ele se coloca exatamente nesse caminho. Por quê? Porque ali havia um fluxo muito grande de pessoas passando todos os dias. E a sua oportunidade ou a sua possibilidade de alcançar algum recurso para ter o seu sustento era muito maior. E ele se coloca então ali à beira do caminho, entre a velha Jericó e a nova Jericó. Mas aquele dia acontece algo diferente, porque está passando ali um homem. E esse homem está sendo seguido por inúmeras pessoas, uma multidão, diz o texto isso. E uma multidão seguia Jesus. Aliás, a multidão seguia Jesus. A gente tem esse contexto ao longo dos sinópticos, onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão. A verdade seja dita, irmãos, que nos dias de hoje há alguns lugares que sempre tem multidões, mas elas não estão ali pelos motivos corretos, mas chegaremos lá. E aí Bartimeu, então, ele coloca a beira do caminho, e é isso que eu quero chamar a atenção de cada um de nós nesta noite. Nós precisamos estar no lugar certo, para que Deus possa fazer o que tem que fazer em nossas vidas, amém? Amém. Nós precisamos estar no lugar certo. Lá em Tiago nós temos: não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus, aquele que não é por mim é contra mim. Há um dito que alguém sempre fala que: fulano, sai de cima do muro, toma a sua decisão, você não pode ficar no meio termo. Mas às vezes nós esquecemos que o muro não pertence a Jesus, o muro já pertence a Satanás. E aí eu esses dias estava olhando de uma obra, talvez alguns aqui constroem sobre isso, mas eu sei um pouco da história da igreja, e eu sei que vocês tiveram dificuldade com uma determinada marcação do templo aqui. Eu não sei se já acabou essa questão, os mais antigos aqui já resolveu isso. Aquela questão do muro, de um pedaço para lá, um pedaço para cá, já foi resolvido? Já ou não, irmãos? Não tem essa história aqui? Quem é os mais antigos aqui? Já resolveu? Já resolveu, amém. Mas isso trouxe alguns prejuízos ou alguns contextos, né? Por quê? Porque geralmente você faz uma obra e você faz um muro do limite do seu terreno para dentro, para que aquele muro seja seu. Se você usar 10 centímetros, meio centímetro, 1 metro para lá, você está fora da lei, e aquela pessoa ao qual aquele terreno pertence, ela pode questionar isso na justiça. Eu me lembro perfeitamente que minha mãe, né, ela construiu uma casa para alugar, para nos ajudar no sustento. Lá no final do terreno, ela conversou com o vizinho, fez um acordo com o vizinho aceitou, e ela levantou ali, não um muro, mas ela já levantou a parede. Antigamente se fazia isso, né? Levantou a parede direta da casa no limite. O vizinho vendeu o terreno, e o novo vizinho resolveu medir, fazer as medições.
e descobriu que havia 30 centímetros além do limite que a minha mãe havia avançado. Tentamos conversar, tentamos comprar os 30 centímetros, tentamos argumentar de alguma forma, mas o cara não quis. Quero que vocês derrubem essa parede e coloquem no local certo. Foi um grande transtorno, principalmente por falta de recursos, mas não teve jeito, teve que fazer. Por quê? Porque aquela parede, ela estava fora dos limites que nos pertenciam. Nós precisamos entender isso, amados irmãos, porque muitas das vezes nós queremos nos colocar em lugares que não pertencem a Deus e não pertencem àqueles que adoram o Senhor. Há lugares que nós não deveríamos estar, há limites que nós não deveríamos ultrapassar, ainda que for 1 centímetro sequer. Estamos fora daquilo que nos pertence. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que Deus estabelece uma linha, e ela é muito tênue, ela é muito pequena entre o que é agradável ao Senhor e o que não é agradável ao Senhor. Tem muita gente que tenta viver a sua vida perigosamente, porque ele quer sempre flertar com o perigo, com o pecado. O pecado está aqui, há uma linha. Se eu fico no meio dessa linha, eu já estou em pecado. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que aquele que não é por mim é contra mim? Deus não nos divide, Deus não nos aceita pela metade, Deus não nos quer 90%, Ele nos quer 100%, Ele não nos quer 99,9%, Ele nos quer 100%. E nós às vezes precisamos entender isso, que esses limites estabelecidos, eu preciso me mover, porque eu preciso fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e quando eu já assumo o local que não me pertence, eu já caminho para um lado da escuridão pelo qual não agrada o coração de Deus. Bartimeu, ele se coloca num caminho porque ele precisava encontrar os recursos necessários. Muitas de nós queremos encontrar os recursos que precisamos, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, em lugares pelo qual Deus não pode nos alcançar. E não porque Deus não seja grandioso por isso. Nós acabamos de cantar que Ele é o único. Cantamos constantemente que Ele é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tudo na terra, abaixo da terra, acima da terra, pertence ao Senhor. Mas Ele não vai habitar em determinados lugares. E se o nosso coração estiver dividido com as coisas que não pertencem ao Senhor, certamente Deus não vai habitar em nossos corações. Nós podemos até chamar de Deus de amor, podemos falar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, mas não podemos nos esquecer que o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de benevolência também é o Deus de justiça. E Ele nos ama porque Ele é justo, e Ele é justo porque nos ama. E nós não podemos nos esquecer disso. Muitos de nós queremos que Deus opere nas nossas vidas, mas aonde estamos buscando o agir de Deus? Nós falamos que Deus, e clamamos aqui há pouco, um momento de intercessão, e o fazemos isso de maneira constante. E quando eu peço para orar pela CIB, não se preocupe, quanto mais vocês orarem, mais eu agradeço, porque precisamos de orações, essa é a verdade. Mas muitas das vezes nós estamos nos colocando diante de Deus e colocando nossas súplicas diante do Senhor, mas será que realmente estamos acreditando que Ele vai operar? Isso me faz lembrar uma história muito pequena, muito antiga, mas rápida. Em uma cidade não chovia, já fazia alguns anos, e todos aqueles povos resolveram estar à igreja e suplicar ao Senhor pela misericórdia para que caísse água sobre aquela cidade, para que houvesse chuva. Então eles marcaram um domingo onde todas as pessoas iriam para os templos clamar ao Senhor. Ninguém abriria seus bares, seu comércio, ninguém iria fazer outra coisa senão ir para o templo, adorar e clamar ao Senhor por chuva. Uma menininha de 5 anos pega um guarda-chuva e sai. E quando sai, as pessoas acham linda, ela chega na igreja com seu guarda-chuva. E as pessoas acham maravilhosa, nossa, que criança inteligente, trouxe um guarda-chuva para proteger do calor, do sol, para dar sombra. Nossa, que garota que pensa, nossa, que garota meiga. E aí o pastor chegou e falou, parabéns menina, que bom que você trouxe o guarda-chuva, só assim você não vai chegar com o sol queimando sobre a sua cabeça em casa quando voltar. Ela falou, não pastor, o senhor está errado. Nós não vamos clamar por chuva? Nós não vamos pedir a Papai do Céu para derramar água sobre essa cidade? Eu não quero chegar em casa molhada. Muitos de nós às vezes estamos clamando ao Senhor, mas às vezes não acreditamos que Ele vai operar no que nós precisamos. Por quê? Porque não estamos no lugar certo. Bartimeu estava no lugar certo. Ele estava ali, e quando ele ouve, diz o texto no verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Bartimeu começa a fazer algo que nós muitas das vezes não fazemos: clamar, suplicar por Jesus, levar a Ele tudo em súplica e oração. Nós não podemos esquecer, amados irmãos, de que a oração não é o último recurso, mas o primeiro. Nós não podemos tentar todas as coisas para depois pedir a Deus: Deus, eu já tentei de tudo, agora o Senhor pode operar? Não. Muitas das vezes nós estamos acreditando nos QIs em alguns momentos, né? Quem indica, mas não no sentido espiritual, mas no sentido físico. Muitas das vezes nós estamos colocando diante de Deus as nossas necessidades, estamos tentando ajudar a Deus com algumas ações, né? Procurando recurso, procurando alguém para que possa nos ajudar, para que possa dar uma força, para que possa opinar, para que aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós estamos clamando a Deus possa acontecer. Porque muitas das vezes não é suficiente nos colocarmos na presença do Senhor, mas ninguém pode mover as pedras, não importa o tamanho, não importa o peso, melhor do que o próprio Deus a quem servimos. Bartimeu entende isso, e embora tivesse ali uma multidão, ele começa a clamar, e ele clama de uma maneira diferente, e por isso daria o título de um cego que enxergava, porque Bartimeu começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu está dizendo, falando, e o que Bartimeu está vendo, é o que a multidão não conseguia ver. E aí sim, a multidão estava ali por inúmeras coisas, mas a multidão não entendia que aquele era o Messias. E quando Bartimeu declara: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: tu és o Messias, tu és o homem esperado, o anjo esperado, filho de Deus. Afirmar isso em alto bom som era até um pouco, digamos assim, fora do normal. Por isso a multidão começa a olhar para ele e falar: cala-te, cala-te, mas ao invés dele calar, ele começa a clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como você tem olhado para Jesus como aquele que opera milagres? Como você tem olhado para Jesus como aquele que te ama, que está sempre de bom humor, que está sempre preparado para te abraçar e levar em consideração os seus erros e passar por cima dos seus pecados e te perdoar, custe o que custar? Ou você está olhando para Jesus como aquele cego enxergara, o Filho de Deus, aquele a qual poderia mudar a sua história, aquele pelo qual podia fazer algo para que verdadeiramente ele não tivesse de viver à margem da sociedade, mais do que isso, para que houvesse uma esperança não terrena, mas também futura. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de nós, a quem estamos clamando? O que não nos falta é recursos, obstáculos, lutas. O que nos falta são recursos. Estamos com dificuldade constantemente em saúde. Aliás, na nossa igreja, por exemplo, estamos passando por uma luta sobre isso. Saúde, inúmeras pessoas doentes. Passamos por uma dificuldade financeira. Quem não tem, alguém aqui não tem necessidade financeira? Se você não tiver, por favor, me procure após o culto, que eu quero te pedir uma bênção, né? Todos nós o temos. Todos nós o temos. E até aquelas pessoas que são consideradas ricas, em alguns momentos passam por algumas lutas financeiras. Essa é a verdade. Quem não tem? Quem de nós não gostaríamos de ganhar uma bênção, uma herança, e sairmos das nossas dívidas, e construirmos o que almejamos, e fazer aquela viagem do sonho, e tantas outras coisas? Aliás, até mexemos às vezes, Lucas, com o emocional. Se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar a igreja. Nós queremos ali dar uma ajudinha a Deus. Deus, olha, o templo está precisando de uma reforma, a gente precisa fazer algo, né? Se o Senhor me abençoar, eu vou pegar uma parte disso e vou abençoar para que a igreja, né, possa ser abençoada. Tipo assim, se o Senhor me ajudar, eu te ajudo. Quem que nós não tem necessidade? Qual dos nossos casamentos não passam por atritos, por divergências de opiniões, por dias mal-humorados? Qual dos nossos relacionamentos paternos com os nossos filhos não passam por luta nos dias de hoje? A discordância de opinião, os questionamentos, a educação que é totalmente diferente daquela que vivemos no passado. E por isso e muito mais outro tem levado as pessoas cada vez mais a um questionamento da autoridade paterna e materna, da autoridade eclesiástica e muito mais da autoridade divina. O que não nos falta são lutas, o que não nos falta é batalhas. Não é à toa que Jesus disse: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas não se preocupa, eu venci. E por favor, não continuem a paz isso, porque o texto para aí. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ponto.
Porque a nossa vitória não vai pelos nossos esforços. A nossa vitória não vai pelo aquilo que podemos ou não podemos fazer. A nossa vitória está como está escrito lá em Romanos. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nele, por Ele e para Ele está a nossa vitória. Amém, igreja? Amém. Não tem em outro lugar. E nós precisamos clamar como você tem clamado a Deus. A sua fé tem sido questionada, a sua fé tem sido, em alguns momentos, realmente intensa, ao ponto de que os ventos estejam sobrando ao contrário, e você possa ver Jesus ainda que dormindo no seu barco da sua vida, e você crer que se Ele está ali, toda a tempestade há de cessar. Será que você está passando por um deserto e está achando que aquele deserto é local de morte? E eu costumo dizer que deserto não é local de morte, deserto é lugar de vida. Ai de nós, se não houvesse deserto em nossas vidas, nós abandonaríamos Jesus. Ai de nós, se não tivéssemos momentos difíceis, se não houvesse lutas em nossas vidas. Ou eu estou mentindo? Ou só eu procuro a Cristo quando estou mais perreado? Ou só eu me dobro com mais frequência diante de Deus quando passo por provação? Ou só eu clamo ao Senhor incessantemente nos momentos mais dolorosos da minha vida? Eu acredito que você não faça diferente de mim. E se não tivéssemos os desertos e lutas, muitas das vezes a passos largos caminharíamos para longe de Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes fazemos o que a multidão faz. A multidão que está no texto. A multidão que afirma ali, no verso 48, muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes essa é a multidão. Alguém já disse num tempo antigo, e repetimos isso hoje ainda: a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você que isso é diabólico. A voz do povo nunca foi, nunca será a voz de Deus. E quando a gente olha para os sinópticos, quando a gente olha pela trajetória de Jesus, o que não faltava era uma multidão que o seguia. E muita gente está falando: Deus está aqui, mas por quê? Porque tem uma multidão. Não, Deus está lá, mas por quê? Porque tem uma multidão. Eu não duvido que no meio dessa multidão há homens e mulheres convertidos ao Senhor. Mas tem muitos nessa multidão, aliás, a maioria delas, que não estão ali pela coisa certa. Elas estão ali pelos milagres de Jesus. Elas estão ali pelos benefícios. Elas estão ali por uma esperança física, temporal, e não por aquilo que Deus oferece de melhor. Há uma canção que nós cantamos, eu não gosto dela, até canto, evito cantá-la. Na nossa igreja eu peço para não cantá-la, não sei como é aqui, mas ela fez muito sucesso num tempo atrás. O melhor de Deus está por vir, tá? Não. Isso para mim também é diabólico. Se vocês não entenderem da mesma forma que eu respeito a vocês, mas me mostrem na Bíblia que eu estou errado. Porque não há nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que a esperança de vivermos presentes diante de Deus por toda a eternidade, a não ser por Cristo Jesus. Eu posso até compreender que ela possa estar expressando: não, o melhor está por vir, porque essa tempestade passará, esse problema será resolvido, essa agonia sua será solucionada, essa ausência de paz será revestida em paz, ok, mas isso ainda não é o melhor. É por isso que a multidão seguia Jesus, e é por isso que muitos estão seguindo a Jesus, porque querem que Jesus estrale o dedo e resolva suas questões pessoais e temporais. E esquece que o objetivo de Jesus é o céu. Por isso ele também nos ensina nos sinópticos da sua palavra: não junteis tesouro no céu, mas aonde? Perdão, na terra, mas aonde? No céu. Por quê? Porque a traça não corrói, não tem como ser roubada. É lá que nós temos que construir o nosso tesouro. A multidão estava ali seguindo a Jesus de um lugar para outro, e nós lemos isso constantemente no sinóptico. Jesus ia, a multidão ia. Se lembra do barco? Da tempestade? E Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Ele entra no barco, vai lá, você olha para o texto vai dizer que não era só o barco de Jesus, havia outros barcos seguindo a Jesus. E o mais interessante é que quando chega do outro lado, já havia uma multidão esperando Jesus. Eu quando leio isso, Marcelo me pergunta: mas como é que eles conseguiram dar a volta mais rápido do que os barcos? Ou será que já eram outros que sabiam que Jesus estava indo para lá? Se lembra da menina que morreu? Quando Jesus chega, o que tinha? Uma multidão. Se lembra do paralítico de Cafarnaum?
Quando ele chega lá, os amigos chegam doentes, o que estava na casa? Uma multidão, de forma que eles não podiam entrar. Mas em todos esses episódios nós vimos que a multidão estava interessada nos benefícios temporais de Jesus. O paralítico de Cafarnaum, os seus amigos abrem o telhado e colocam diante do Senhor. Na tempestade, passemos para outro lado, os discípulos acordam desesperados: Mestre, não te acuda-nos que estamos a perecer, socorra-nos. Se ali estavam esses homens desse jeito, com Jesus ao seu lado, imagine os outros barcos como os que estavam. Qual é a razão pela qual nós estamos seguindo Jesus? Bartimeu declara, ele disse o texto que ele começa a falar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi. A multidão tenta repreender e ele tenta superar a voz da multidão. Por quê? Porque ele não quer andar no caminho da multidão, ele quer andar no caminho que leve até Jesus. Amém, igreja? Amém. É isso que nós somos desafiados. Nós somos tentados. Eu não sei aqui, mas eu acho que seja diferente aqui como em qualquer outro lugar. Eu, como pastor, às vezes converso com o pastor Maicon, converso com outros pastores, muitas pessoas às vezes estão ali tentando comparar. Mas por que a nossa igreja está tão pequena? Por que ali está assim cheio, está pelos ladrões? Eu não me preocupo com isso. Aliás, eu tenho falado para a igreja, hoje em dia eu não falo mal demais de igreja. E por que eu não falo? Eu não visito elas. Eu não sei o que estão sendo pregado lá. Eu não sei. Eu quero crer que Deus vai agir, porque Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Então, quando eu vou falar de alguma igreja, eu falo da minha. Eu falo para o meu povo: vamos falar da Cibasco. Vamos falar o quanto nós estamos errando. Vamos falar o quanto nós estamos caminhando na direção contrária. De alguma forma, pastor, é impossível. Eu posso até concordar que seja impossível, mas eu não estou lá. Eu não sei o que eles andam pregando. E quando eu sei o que eles andam pregando, quando eu tenho testemunho de verdade, que eu consigo confirmar que estão pregando, aí eu falo: eu não caminho nesse caminho, mas a multidão quer ir. Eu falo isso com a minha igreja, irmãos. Você chega na minha igreja, se eu ver esses bancos vazios, aqui são cadeiras, eu falo para ele: olha para o lado, olha quantas cadeiras estão vazias essa noite. Para e pensa, quantos amigos seus, mas antes de chegar nos seus amigos, quantos irmãos da igreja poderiam estar aqui hoje e não estão? Porque estão desanimados, porque estão fracos na fé, porque estão assistindo o jogo do Flamengo. Que bom, né, Denilson, se você hoje não assistiu o jogo do Flamengo, senão eu ia te usar de exemplo aqui no sermão, né? Estão comemorando? Ajudaram um pouco o Vasco. Eu sou vascaíno, tá? Ajudaram um pouco o Vasco. Ganharam. Final lá, último minuto, um gol de cabeça, né? Quantos estão doentes, enfermos, trabalhando? Mas quantos poderiam estar e não estão, porque não têm alegria de estar na casa do Senhor? Agora vamos para os nossos relacionamentos. Quantos amigos nossos estão passando por problemas no casamento, problemas de saúde, problemas morais? E nós poderíamos tê-los aqui adorando ao Senhor, mas não temos. Nós precisamos olhar para os bancos vazios, para as cadeiras vazias, ainda que seja uma só, e os nossos corações devem arder diante de Deus. Nós precisamos nos comover, porque este banco vazio, esta cadeira vazia, poderia ser alguém, amigo, conhecido nosso, que talvez não terá outra oportunidade de estar na presença de Jesus. E nós não insistimos para eles estarem. Talvez alguns não gostam de vir, também entendo isso, porque não querem ouvir a palavra. Aliás, nós temos a Bíblia nos afirmando nisso: que finais do tempo eles serão amantes de si mesmos, não serão ali com comichões no ouvido para ouvirem não aquilo que Deus quer falar, mas o que eles querem entender. E há muita gente procurando isso. Quer vir e ouvir uma palavra: você é vitorioso, olha, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Esse problema que você está passando, essa luta, essa dificuldade, essa falta de emprego, essa questão no seu relacionamento, essa enfermidade, Jesus vai curar. Creia nisso. Amém, irmãos, creiam. Não perca a fé nisso, porque eu digo que você perder a fé, você vai limitar a Cristo Jesus. Mas Ele não veio simplesmente para isso. Eu costumo dizer, amados irmãos, que a gente que vai ficar rica, a gente que vai ficar na classe média, a gente que vai viver na extrema pobreza, e Deus quer cada um desses, porque Deus quer ser adorado em todas as áreas. Ah, porque você é filho do rei, você vai enriquecer. Não, olha para a Bíblia, nem todos enriqueceram. Tivemos homens milionários, ricos. Tivemos um homem que a Bíblia fala que ninguém se compara a ele, Salomão. E essa é a verdade.
Mas Deus não está procurando homens e mulheres pelo que Ele tem, mas pelo que eles podem se quebrantar diante dEle. Um coração quebrantado, Senhor, Tu não rejeitarás. E a multidão muitas vezes não quer se quebrantar. Há pouco tempo marcamos uma ação evangelística ali na igreja, num sábado, e quando chegou na hora, comecei a ver uma correria para lá, correria para cá, e aí eu fui me dar conta que era dia de Cosmo Damião, né? Era dia de Cosmo Damião. Então eu vi a criançada correndo de um lado para outro, isso, aquilo. Eu confesso aos irmãos que eu tivesse lembrado, até tinha feito uns docinhos e não colocado Cosmo Damião, mas Jesus Cristo é a razão de viver, né? Mas as crianças iam para lá e para cá. Por quê? Passa numa casa, passa em outra, doce. Muitas das vezes nós estamos como essas crianças, buscando doces, buscando coisa que nos agrada, buscando coisas que alimentam o nosso ego, buscando coisas que alimentam o nosso querer, do que buscando aquilo que Deus quer para nós. Deus tem o poder de nos confortar, mas sempre Ele irá nos confrontar. Por mais amor que Ele tem a nós, e por amor que Ele tem a nós, Ele vai nos confrontar. E a multidão não quer isso. A multidão sempre vai ter um pouco. Para que é todo domingo na igreja? Para que você está abrindo mão disso, daquilo? Por que você não bebe? Por que você se preza do sexo fácil? E tantas outras coisas que o mundo oferece. E a multidão acha normal. Aliás, nós estamos vivendo isso. A multidão está indo para um lugar com um Deus fora da cruz, para um lugar onde tudo é permitido, porque Deus é amor. Deus vai te aceitar do jeito que você quer, do jeito que você é. Deus vai sempre falar para você onde estão os teus acusadores. Mas o que as pessoas não estão atentas é que Deus também vai falar: vá, mas não peques mais. Que Deus também vai falar: é aquele que pecava, não peque mais, aquele que matava, não mate mais, aquele que roubava, não roube mais. O que Deus vai falar no caso da mulher adúltera é: olha só, até o marido que você tem, o seu companheiro hoje não é seu. Você precisa ter uma transformação de vida. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Se você ainda não experimentou o toque especial de Cristo na sua vida, se você ainda não experimentou algo que Deus possa transformar de verdade no seu coração, você está longe de viver a eternidade com Deus. Alguns nós falamos de missões, alguns falam: pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei o que falar, eu não tenho, né, a capacidade, eu não sou tão bom na articulação das palavras, né? Eu não tenho esse preparo. Você não precisa de nada disso. Evangelizar é falar as boas novas. As boas novas é o que Cristo fez na sua vida. Não tem ninguém, presta bem atenção nisso, não tem um ser humano que um dia foi alcançado por Cristo que não tenha tido de largar algo e reconhecer que é pecador diante de Jesus. Não importa o quanto seja belo o seu caráter, não importa o quanto ele seja uma pessoa amigável, não importa o quanto ele seja querido, não importa o quanto ele seja grosseiro, não importa o quanto ele esteja amarrado ou afundado no lamaçal do pecado, se você um dia declarou Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, você tem algo para falar: Deus mudou isso na minha vida. Amém ou misericórdia? Amém. Então não faça como a multidão, não siga Jesus pelos benefícios que Ele pode te dar no tempo terreno, siga Jesus pelo benefício espiritual. Esse é o melhor que Deus nos dá, esse é o melhor. Não adianta você ter uma saúde intacta, nem um resfriado te pegar a sua vida toda e ir para o inferno. Não adianta você ter dinheiro e ir para o inferno. Não adianta você ter uma esposa, um marido, uns filhos, uns pais que te amem, que você se sinta acolhido o tempo todo, sem nenhum problema, se você for para o inferno sem Jesus. O melhor que Deus pode te ofertar é Jesus. Tudo que Ele fizer depois de Jesus é por graça, misericórdia, benevolência. Essa é a verdade. É por isso que Bartimeu diz: Jesus, tem misericórdia de mim, coloca o teu coração na minha miséria, eu preciso de ti. E o texto fala que Jesus parou. O texto nos fala isso no verso 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram-lhe dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Sabe o que é bom nisso? O que é maravilhoso nisso? É que Jesus nos conhece no meio à multidão. A palavra diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Deus está com o seu olhar. Eu acho interessante quando a gente lê o Velho Testamento, Deus fala, Deus olha, ali no início, quando a gente encontra Noé sendo instrumento nas mãos do Senhor, o projeto de Deus era o que? Destruir a sua criação. A violência estava grande, o pecado estava grande, as pessoas estavam caminhando a passos largos para longe de Deus, nada diferente de nós nos nossos dias. O pecado chegou a ofender de tal Deus, de tal forma que ele falou, vou acabar com tudo. Mas ele olha e diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E Noé era um homem íntegro. Olha isso. E Noé andava com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você, queridos. Quando Jesus olha para nós, o que ele está nos vendo? Ele está vendo alguém que não é íntegro, mas quer ser restaurado. Ele está vendo laços familiares quebrados, mas que querem o recurso de Deus. Ele está vendo alguém que não tem esperança, mas quer a esperança verdadeira. Ele está vendo homens e mulheres que um dia falaram, Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu servo, o Senhor agora é o meu Salvador, o meu Redentor, e que agora está vivendo com integridade, inteiramente na presença de Deus. Ou ele está vendo homens e mulheres que o seguem por benefícios pessoais, o seguem por alguma coisa menos de uma pureza e um desejo de coração. O que eu daria a Deus pelos benefícios que tem nos dado? Nada, a não ser um coração quebrantado, ele não recusará. Jesus dá de olho para nós. A Bíblia diz que Jesus nos conhece um por um. Ele nos chama pelos nomes. A Bíblia fala que Deus criou tudo. Eu acho interessante quando você ouve ali, ouvi um estudo de Adalto Lourenço, e quando você fala ali, usando a ciência, né, e a fé, e caminhando sobre isso, ele falando da galáxia, das milhões de estrelas que existem, que são incontáveis, e ele fala, a Bíblia diz que Deus as conhece uma por uma pelo nome. Se ele sabe o nome de uma por uma das estrelas, certamente ele sabe o meu e o seu. Ele se lembra e sabe de coisas que nós já nos esquecemos. Ele sabe daquela dor mais profunda que está no nosso coração, que às vezes até enterramos e vivemos no esquecimento. Ele sabe do nosso primeiro presente, ele sabe da nossa primeira dor, ele sabe da nossa primeira queda, ele conhece e lembra do nosso primeiro sorriso, ele sabe o nosso passado, o nosso presente, e ele conhece o nosso futuro. E muitas das vezes Deus está parando e falou, venha, venha. E é o que ele fala com Bartimeu. Eu fico imaginando a multidão naquele momento ali olhando, mas por que ele parou? Por quê? Lembra-se lá do pedido de Jairo? O que Jairo pede a Jesus? Senhor, minha filha está doente, vai lá salvar a minha filha. Jairo era amigo de Jesus. E ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo. No caminho, uma multidão secava, apertava ele, tinha dificuldade de caminhar. E nessa multidão apertando, ele em um determinado momento para e fala, opa, alguém me tocou. Eu tenho um colega africano que ele usa uma expressão mesmo assim, ela é sério, mestre, a multidão te aperta e tu pergunta quem me tocou? Está de brincadeira, mestre? Não dá. Nos nossos olhos seria isso. Como, Senhor? Está todo mundo apertando de um lado aqui, todo mundo se esfregando para dar mais próximo do Senhor, e o Senhor para e fala, alguém me tocou? Sim, alguém te tocou, várias pessoas te tocaram, mas Jesus não, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém no meio da multidão tocou com fé, olhou não pelos benefícios, mas para o senhorio que eu represento. E aí aquele homem para resolver essa situação. A mulher está escondida, ela está com fluxo de sangue, ela não poderia estar no meio da multidão. Ela ser pega ali poderia ser apedrejada. Ela estava impura, ela não poderia andar no meio das pessoas, muito menos tocar num homem pela sua impureza. Mas aquela mulher resolve se manifestar. Eu fico imaginando Jairo do lado, Jesus, está certo, alguém te tocou, vamos embora, vamos. Minha filha está lá, eu preciso que o Senhor chegue lá. Mas ele para resolver aquela situação. E aí quando ele volta a caminhar, diz o texto que a Bíblia, que quando ele caminha, vem aos seus encontros alguns dos seus, e diz para ele, não precisa incomodar mais o mestre, tua filha está morta. Ele olha para o seu amigo e diz, não te preocupa, crê somente, ela não está morta. Quantas vezes Jesus tem nos chamado e a multidão está dizendo, nos dando notícia, não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para o seu problema, não tem mais jeito para a sua fé, não tem mais jeito para a sua comunhão, porque lamentavelmente, irmãos, me perdoe, muitas das vezes nós na igreja esquecemos que não somos tribunais, esquecemos que pastor não é juiz, esquecemos que diáconos não são advogados a pró ou contra.
E nós queremos julgar o que não nos cabe julgar. E muitas vezes somos esquecidos por nós mesmos. Declaramos, fulano não tem mais jeito, Beltrano não tem mais jeito. Mas para Jesus, tudo tem jeito. Nós usamos uma expressão antiga e ainda falamos isso nos dias de hoje: pau que nasce torto. Vocês conhecem essa expressão? Pau que nasce torto, morre torto, ou não endireito. Só que nós esquecemos de uma coisa: Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro e carpinteiro. Não tem nada de pau torto que ele não consiga endireitar. Não tem nada que possa atrapalhar Jesus de mudar e transformar o que ele tem que transformar. E ele chama então Bartimeu: tragam. Ele está cego, ele não vai chegar até mim sozinho, tragam. E Bartimeu faz isso com alegria. Diz o texto, no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. O que eu gosto disso daqui é a capa. Vocês se lembram aquela expressão que Jesus fala: olha, se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica? Porque a capa era algo muito importante para aqueles que moravam naquela região. A capa o protegia do frio na noite e o ajudava na proteção do calor durante o dia. Não adiantava a túnica sem a capa. Sem a capa, aquelas pessoas teriam frio na madrugada e sentiriam o calor enorme durante o dia. Era algo imprescindível no seu dia a dia. E o texto diz que aquilo que era importante para aquele homem, ele larga de um salto e vai ter com Jesus. Ele não olha para aquilo que ele está perdendo, ele não olha para aquilo que ele está deixando para trás, ele não olha para os benefícios, ele não olha para aquela garrafinha, para aquele prato que poderiam dar com as suas ofertas, ele não olha para as suas ações passadas, ele olha para Jesus alegre: aquele que tem a possibilidade de mudar a minha vida me chama para estar na sua presença, e eu largo tudo e todos para receber o convite dele. Eu abandono tudo que eu tiver de abandonar para viver e para estar na presença dele. Muitos de nós temos dificuldades com isso. Muitos de nós temos a dificuldade de largar mão de coisas e de pessoas, de nós mesmos, para estarmos vivendo a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Mas não tem como. Nós precisamos abandonar: não mais vivo eu, mas Deus vive em mim. As coisas que agora vivo pela fé no Filho de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que Deus quer operar na vida da igreja, na sua vida, na minha vida. Esse homem que era cego, ele consegue enxergar que aquele que o chama a estar na sua presença é alguém que pode mudar a situação dele por completo, mas não só no tempo presente, mas para todo sempre. Ele poderia curar dos seus problemas físicos, mas ele lhe daria a esperança eterna através desse homem. Quantas vezes Deus está pedindo alguma coisa, está nos chamando, e quantas vezes nós estamos ofertando algo a Deus e ainda assim não estamos levando isso a sério? Quantos de nós já não oramos lá no dia 31? Senhor, esse ano eu vou ser um servo mais leal. Senhor, esse ano eu vou procurar viver uma intimidade maior com o Senhor. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou me colocar mais à disposição da seara do Senhor, porque a seara é grande e falta ceifeiros. Quantos de nós não fizemos planos e no meio desses planos falamos: Senhor, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou me formar, eu vou procurar um curso para me habilitar melhor, e tantos planos que fazemos lá no dia 31, mas ao longo do ano a gente olha para trás e não lemos a Bíblia, não nos aproximamos de Deus, não emagrecemos, ao contrário, engordamos e tantas outras coisas, porque fizemos promessa que não cumprimos e esquecemos que aquilo que Deus fala: olha, não prometa, mas se prometer, cumpra, porque Ele vai nos cobrar. Não tem como sermos homens e mulheres para a glória de Deus sem que nós abramos mão de tudo, incluindo o nosso eu. Por isso Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quero caminhar para concluir, senão a gente não sai daqui esta noite. O verso 51 diz: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? O servo lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Essa é uma pergunta que é bem interessante, eu queria jogá-la para você. Imagine Jesus agora, frente a frente com você. Imagine a pessoa de Jesus olhando por você, talvez tocando nos seus ombros, te abraçando,
Mas ele, olhando com profundidade, com a sua voz mansa, suave, penetradora, te fizesse essa pergunta essa noite: o que queres que eu te faça? Assim como a multidão muitas das vezes segue, quer benefício, muitos de nós nos apresentamos diante de Jesus querendo que Ele faça a obra, mas a obra é em quê? E essa pergunta, Jesus, na maioria das vezes que Ele opera um milagre, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres? Bartimeu não tem dúvida, a resposta de Bartimeu é: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Mas se Deus hoje nos perguntasse isso, seja sincero, Marcelo, você responderia de pronto ou iria tentar pensar qual é a sua maior necessidade? Você sabe exatamente o que Deus quer na sua vida, ou o que Deus precisa fazer na sua vida, ou você quer que Ele opere, mas operar em quê? Às vezes quando eu encontro problemas conjugais que chegam no gabinete para conversar comigo, eu pergunto ao marido e à esposa: o que vocês querem? O que vocês querem? Independe de traição, independe de discórdia, de briga, o que vocês querem? Porque se vocês não quiserem Deus na vida de vocês, não tem recuperação, não tem restauração. Deus pode até restaurar, Ele tem poder para isso, mas Ele também limita algumas coisas e nos deixa tomar algumas decisões. Na nossa vida cristã, muitas das vezes é assim: nós sabemos do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz, mas o que realmente Ele precisa fazer nas nossas vidas? E o que você estaria disposto a abrir mão para receber esse benefício de Deus? Talvez você queira um carro, talvez você queira um emprego, talvez você queira uma família, talvez você queira ser rico. Tá. Mas o que você quer mais? É isso ou viver eternamente na presença do Senhor? Agora imagine Bartimeu abrindo os olhos. E, irmãos, eu ouvi uma pregação antiga e eu achei bem interessante isso. Porque não era só abrir os olhos, nós não podemos esquecer que os olhos, o globo ocular, segundo o bravo Joséfo, foi retirado de Bartimeu. O que ele está pedindo a Jesus, que eu torne ver, ele está pedindo algo que homem nenhum poderia fazer: trazer de volta a sua visão, restaurar o seu globo ocular. Homem nenhum poderia fazer isso. Ele está pedindo aquilo e reconhecendo que Deus era o único, Jesus era o único que teria poder para fazer isso. Muitas das vezes nós estamos pedindo coisas a Deus que pelos nossos esforços, pela nossa determinação, nós conseguimos até batalhar. Estamos pedindo, insistindo com Deus: cura minha dor de cabeça, mas nos negamos tomar um comprimido. Senhor, dai-me um emprego, mas nos negamos sair de casa para procurar um emprego. Restaura o meu casamento, mas nos negamos a abrir mão e desfazer coisas erradas que fazemos e tratar de maneira errada a quem aquele nós amamos. Muitas das vezes queremos falar: Senhor, e eu tenho certeza que essa igreja faz isso, traga-nos vida, enche este lugar, mas nos negamos a sair e falar de Cristo, e muito mais, nos negamos a sermos testemunhas vivas aonde quer que passemos. E como Deus vai operar? Bartimeu sabia o que ele queria. Agora eu fico imaginando, filho, é Bartimeu abrindo os olhos, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. É Jesus. Qual é a primeira coisa que você vê na sua vida? É Jesus. Verdadeiramente você tem dado prioridade a Jesus? Porque quando você der essa prioridade, o texto encerra dizendo: Jesus respondeu: vá, a tua fé te salvou. Ele imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus, caminho afora. Quando você tem a prioridade de ver a Jesus, você não abre mão de caminhar lado a lado com Jesus. Você abre mão de qualquer outra coisa, menos de Jesus. A tua fé te salvou. Você tem caminhado lado a lado com Jesus. Ah, pastor, eu tenho passado por tantas dores, por tantos problemas. Em meio às dores e problemas, Deus quer ser glorificado na sua vida. Ah, eu tenho visto Deus realizar milagres na minha vida. Em meio aos milagres que Deus quer ser realizado, Ele quer ser glorificado em tua vida. Por isso o texto do Paulo nos afirma: quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Que assim como Bartimeu, nós possamos nos colocar no caminho em que encontramos o agir de Deus. Que assim como Bartimeu, nós possamos clamar a tempo e fora de tempo. Que assim como Bartimeu, nós não deixemos que a multidão nos impeça de avançar, porque certamente Jesus
é aquele que a Bíblia diz, é aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. Ainda que um pai, ainda que uma mãe, não é pai, ainda que uma mãe se esqueça de amamentando, ninguém ainda tem esse detalhe, amamentando, esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de ti. Assim como Bartimeu, que sentiu esse toque, ele abriu mão de coisas que lhe eram importantes por algo maior, estar na presença de Jesus. O que Deus está pedindo para você largar a mão e você não tem largado? O que Deus está exigindo de você para que você se dedique mais a Ele e não tem feito? Vale a pena? Deus está te perguntando essa noite: o que queres que eu te faça? Você quer que eu cure sua enfermidade? Eu posso curar, mas ela não te levará à eternidade sem que eu seja o principal na sua vida. Assim como Bartimeu, nós precisamos de ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. E assim como Bartimeu, precisamos seguir o caminho afora. Que o Senhor da eterna graça e misericórdia encontre em nossos corações, ou os nossos corações quebrantados, e nos permita caminhar na direção de Deus, vivermos na presença dEle e sermos instrumentos vivos e eficazes para a sua glória todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida desta igreja